Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a ver concordância verbal. Mas a gente vai falar especificamente de casos especiais envolvendo o sujeito composto. Então vamos entender como isso funciona. Por exemplo, gente, se o sujeito composto vem pós-posto ao verbo, ou seja, depois do verbo, o verbo admite a concordância com o núcleo mais próximo. Então, eu posso colocar brilha o sol e a lua, ou então brilham o sol e a lua no céu. Que venha a Argentina e a Alemanha. Que venham a Argentina e a Alemanha. Então, gente, eu posso concordar das duas formas, no singular ou no plural. Lembrando, gente, que verbo nós não temos a concordância de gênero, tá? Verbo, então, não sofre a flexão de gênero. Também, gente, se os núcleos do sujeito são sinônimos ou formam uma unidade de sentido, o verbo concorda no singular. Então, nós temos aqui, a coragem e o destemor fez dele um herói. Então, nós temos aqui destemor e coragem, que são termos sinônimos. Então, por isso, eles estão juntos e o verbo vai para o singular. A paz, a conciliação e a harmonia dará ao homem um mundo melhor. Aqui nós temos, então, uma unidade de sentido. Logo, o verbo também fica, então, no singular. Ou seja, gente, termos sinônimos, unidade de sentido, o verbo fica no singular. Também, gente, se os núcleos do sujeito formam uma enumeração gradativa, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então, uma carta, um telefonema, uma saudação, bastaria a ela. Então, aqui, gente, eu tenho uma gradação, ou seja, uma enumeração de coisas. O verbo, gente, ele vai concordar, então, com o núcleo mais próximo. Nesse caso, saudação, que está no plural. Logo, como consequência, o verbo fica também no singular. Agora, se o sujeito recebe um aposto resumitivo com pronome indefinido, alguém, ninguém, tudo, nada, cada um, o verbo concordará com o aposto. Então, nós temos aqui, padres, bispos, arcebispos, ninguém concordou com o projeto. Então, aqui, gente, o ninguém está, então, concordando com o verbo concordar. Os móveis, os perfumes, as roupas espalhadas no chão, tudo lhe trazia más recordações. Então, o tudo está concordando com o verbo trazia. Também, gente, quando eu tenho núcleos ligados por ou e por nem, levam o verbo para o plural quando se pode atribuir o fato expresso pelo verbo aos dois sujeitos. Caso contrário, o verbo fica no singular. Então, o que acontece aqui? Eu tenho o ou ligando mal ou bem. Então, o verbo ele vai no singular. O mal ou o bem vem da educação que se dá a uma criança. Então, gente, nesse caso a concordância se fez no plural porque se pode atribuir a ação de vir tanto ao mal quanto ao bem. Diferente do que nós temos aqui. Nem Pedro, nem Paulo podem vencer a eleição. Nesse caso, se atribui o fato de não poder vencer tanto a Pedro quanto ao Paulo. Então, é uma ação que não pode acontecer com os dois. Então, aqui, gente, quando eu tenho ou nem, eu preciso analisar, então, são ações que podem ocorrer com os dois? O verbo vai para o plural. São ações que só podem ocorrer com um? O verbo fica, então, no singular. Nós temos aqui, Pedro ou Paulo será eleito. Nessa sentença, porém, não é possível os demais serem eleitos. Então, a eleição de um exclui a do outro, o que leva o verbo, então, para o singular, porque eu tenho que ficar entre o Pedro e o Paulo. Ou ela ou eu tiraremos boas notas na prova. Nesse caso, gente, como não tem exclusão, a concordância se dá no plural. Ou seja, eu preciso analisar a exclusão, então singular. Não há exclusão, fica no plural, então. Nós também temos outros casos especiais.
Como, por exemplo, os verbos bater, dar e soar, indicando horas, podem concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas. Nesse caso, pode-se usar um artifício prático. Vamos ver qual seria. Quando o elemento que fornece as horas aparece preposicionado, ele é adjunto adverbial e o sujeito é a expressão do horário. Então, nós temos aqui, bateram 10 horas no sino da igreja. No é em mais o, então tem preposição. Logo, o sujeito é a expressão 10 horas, por isso que o verbo está no plural. Deu 1 hora no relógio da sala. No é a mesma coisa, em mais o. Neste caso, então, o sujeito aqui é 1 hora, então por isso que o verbo está no singular. Então, gente, essa questão de horas, primeiramente, eu preciso analisar. Tenho preposição? Tenho. Então, o sujeito é a expressão das horas. Logo, eu preciso concordar o sujeito com o verbo. Mas também, gente, se o elemento que dá as horas não vem preposicionado, ele figura como sujeito. Então, aqui, bateu 10 horas o sino da igreja. Então, o sino da igreja é o nosso sujeito, que é um sujeito que está no singular. Então, o verbo fica no singular. Deu 1 hora o relógio da sala. Então, o relógio da sala é o nosso sujeito. Logo, o verbo também fica no singular. Então, gente, apareceu preposição, concordo com as horas. Não apareceu preposição, eu concordo, então, com o objeto. Também, gente, quando eu tenho as expressões haja vista, a palavra vista é invariável. O verbo haver pode se flexionar com o elemento pós-posto à expressão ou permanecer no singular. Então, pode ser que haja a seguinte, conjugação. Haja vista os últimos acontecimentos. Hajam vista os últimos acontecimentos. Então, aqui, gente, a palavra que eu tenho que sempre manter no singular é a palavra vista. Agora, o verbo hajam, ele pode, então, ter variação. Se, porém, gente, faz-se a concordância com a ideia e não com o número do caso, ocorre, então, o que nós chamamos de concordância siléptica. Siléptica, gente, é quando eu estou falando da figura de linguagem. Então, nós temos ali, os brasileiros somos trabalhadores. Somos, gente, vem de nós, então eu tenho o sujeito brasileiros, mas o verbo está concordando com nós, porque quem está produzindo essa fala está se colocando no discurso. Todos fomos à festa. Todos, então, é o sujeito, fomos aqui também está concordando com a pessoa. Para vocês entenderem, Vossa Excelência é um pronome de tratamento feminino. Então, vamos supor que eu vou colocar e vou falar com o prefeito da cidade. Eu vou falar, Vossa Excelência é educada. Por quê? Eu estou concordando com o pronome de tratamento Vossa Excelência. Agora, se eu for fazer essa concordância por silepse, então, eu coloco Vossa Excelência é educado, porque eu estou falando com o homem. Ou seja, essa é, então, essa concordância siléptica, que eu concordo com a ideia e não com a regra propriamente dita. Também, gente, se o verbo ou locução verbal forem impessoais, à exceção do verbo ser, deverão ficar na terceira pessoa do singular. Então, eu coloco ali, houve problemas após a conversa. Deve fazer 10 anos que não nos vemos. Fez invernos rigorosos naquele ano. Gente, nós temos verbos que são chamados de impessoais, ou seja, não há determinação de pessoa. Deste modo, então, eu não posso concordar com ele, então ele sempre vai permanecer no singular. Por exemplo, se eu for falar que há 3 anos eu não te vejo, eu falo faz 3 anos que não te vejo, porque não tem ninguém executando essa ação. Por isso que o verbo, então, fica no singular. Agora, gente, a concordância do verbo ser. Por alternar sempre entre sujeito e predicativo, o verbo ser pode concordar tanto com um quanto com o outro. É uma tendência que o verbo ser concorde com o elemento que vier pluralizado, seja ele sujeito, seja ele o predicativo. Então, nós temos aqui,
tudo são flores para ela. O verbo são, então, está concordando com o predicativo flores. Isto são mentiras que ela inventou. Mentiras, então, está concordando com o verbo são. O resto são loucos que vivem ali. Então, ali, loucos, está, então, trazendo essa concordância para o plural. Então, quando eu tenho o verbo ser e na sequência eu tenho o predicativo, então eu preciso analisar se eu vou pegar e vou colocar, então, concordando com esse predicativo. Também, gente, se o sujeito é um nome próprio ou pronome pessoal, qualquer que seja o número de predicativo, faz a concordância preferencialmente com o sujeito. Então, nós temos aqui, Maria era só tristeza, justamente porque eu tenho um nome próprio aqui. Jefferson era 2 olhos. Por mais que esse predicativo aqui seja no plural, eu mantenho o verbo no singular, porque eu estou falando de um nome próprio. Então, aqui a gente tem uma exceção, que é quando eu tenho nomes próprios. Também, gente, em orações impessoais, o verbo ser também concorda com predicativos, já que não há sujeito. Lembre-se que o verbo ser é impessoal indicando data, hora e distância. Então, gente, são 3 quilômetros até lá. Estou concordando com 3 quilômetros. Deviam ser 2 horas. Estou concordando, então, o verbo com 2 horas. Último caso, então, é quando o sujeito é formado com numeral, mas é considerado em sua totalidade, o verbo concorda com o predicativo. 8 anos é muito tempo. Então, eu tenho aqui o sujeito 8 anos. Mas eu vou concordar, então, o verbo com o predicativo. 20 reais é alguma coisa. De mesma forma, 20 reais está no plural, mas eu concordo com o alguma coisa. Bom, gente, encerramos aqui, então, a parte de gramática. E, principalmente, a parte, de concordância verbal. Lembrando, gente, que concordância verbal e nominal é algo que vocês precisam, então, dar essa revisada. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!